Escuta, você está no CTA, né? É um projeto aqui de 350 milhões de euros? 350 milhões de euros vai custar a construção. Cara, que responsa, hein? Responsa. São da ordem de 70 e poucos telescópios que vão ser construídos em 2 sítios. Uhum. Né? No hemisfério sul, no Chile, e no hemisfério norte, nas Ilhas Canárias. E é um projeto que está rolando desde 2008. O Brasil se juntou... Obrigado, Mandíbula. Ao CTA em 2010, com uma colaboração... Quando você fala se juntou, nós estamos falando de quantos países aí? Estamos falando de 27 países. Caramba. São 27 países, hoje da ordem de 1.500 pesquisadores e engenheiros trabalhando para construir, optimizar e depois analisar os dados do observatório. E eu fui eleito para essa posição que você... Por isso que eu falei, cara, puta responsa, meu. O ano passado, no final do ano passado, comecei a trabalhar, assumir a posição no começo desse ano e tem sido muito legal, um aprendizado grande e um desafio imenso também, porque é uma posição que envolve ciência e diplomacia, por incrível que pareça. Não, imagino, pô, você tem, assim, eu imagino que tem 3 frentes aí fortes. Uma é a ciência em si, a segunda é a diplomacia que você comentou, mas acho que tem uma terceira aí de gestão. Tem. Que não é bolinho. Sim, sem porque dúvida. nós estamos falando de muito dinheiro e muita coisa, né? Quantas antenas são? O projeto inicial vão ser 67 antenas para começar a funcionar e depois provavelmente vão ter algumas melhorias para construir mais, né? Esse é o dinheiro inicial para construir 67. Que a gente Mas aquele dinheiro que eu falei seria o dinheiro inicial, ou seja, pode ser que venha mais dinheiro ainda. Espera-se que venha mais mais dinheiro com o passar do tempo. Vou começar na siciliana, você vai na tradicional? Não, eu vou com você. Então vai, vou pegar uma aqui para você. Boa. Obrigado. Legal. Deixa eu aproveitar, gente, a gente está ao vivo, então mandem perguntas, né, Mandíbula, para você ler pra gente. E aproveitar também e falar do nosso patrocinador lindo, maravilhoso. O logo não está na tela, daqui a pouco ainda, da Accenture. Para quem não conhece, é uma empresa global de serviços profissionais, né? Super grande no Brasil, gigante no mundo, líder em segurança, líder em nuvem, enfim. Vai ter muito programa legal aqui sobre isso, né? Nós vamos ter ainda esse mês um especial sobre Pride, né? Aproveitando o mês que nós estamos tão especial. Então acompanha a gente aqui, vai ter muita coisa boa. Voltando pro... E se tiver pergunta, você vai interrompendo, tá, Mandíbula? Que acho que esse é um assunto que todo mundo vai ter dúvida. Pode deixar. Voltando pro CTA, dá para explicar o tamanho do impacto dessa ação ou não? Tem muito impacto em diferentes frentes. Vou tentar falar de todas elas um pouquinho. A primeira, em ciência básica, nós estamos falando da radiação, da energia mais extrema que a gente conhece. Não existe nada na Terra, não existe nenhuma tecnologia capaz de fabricar a energia que o CTA vai estudar. E isso independe do recurso. Se eu falar para você, cara, tô aqui, recursos infinitos, quantos trilhões de dólares você quiser, faz para mim uma máquina que produza a energia dessas coisas que nós vamos estudar, desses raios gama que nós vamos estudar com o CTA. Você não saberia fazer. Ninguém sabe fazer. Não tem como fazer isso aqui na Terra. Mas em algum lugar do universo tem uns objetos muito extremos, muito radicais, que produzem essa energia e uma porcentagem pequena delas vem na nossa direção. Então nós vamos estar explorando o limite do nosso conhecimento. O CTA não é um experimento para fazer um incremento do nosso conhecimento, para fazer um deltazinho, um pouquinho mais de informação. Ele é um experimento para fazer descoberta. Então, ele pretende estudar essas regiões muito extremas para fazer descoberta em ciência básica. O que você está dizendo é que, no ponto de vista de conhecimento, se o CTA for um sucesso, a gente pode dar um salto muito grande. Com certeza, com certeza. Nós podemos entender coisas que a gente imaginava estar longe de entender. Então, coisas que a gente nem sabe que sabe? Coisas que a gente nem sabe melhor, que sabe. Quem não sabe nem que não sabe, né? Exatamente, coisas que a gente não sabe que não sabe. Então, é exatamente isso. A gente está abrindo uma fronteira, nós estamos abrindo uma janela, que é essa janela dos raios gama de muita alta energia, que ninguém nunca olhou para lá. É uma ciência que foi descoberta há muito pouco tempo, há 30 anos, que para a ciência é nada. As primeiras fontes foram medidas há 30 anos.
A gente conhece algumas delas só até agora e o CTA é o primeiro observatório nesse sentido que vai abrir essa janela e vai olhar para essas fontes com essa energia de uma maneira sistemática, por muito tempo, com muita precisão e etc. Então nós estamos abrindo uma janela. Não dá para te dizer tudo que o CTA vai se você gosta de azeitona preta, Opa. esse tapenade é maravilhoso. vai medir, vai conhecer. O que você falou bem. A gente provavelmente vai saber coisa que a gente não sabe que a gente não sabe. Legal isso, cara. Isso é uma... eu não sei como alguém pode ficar não ficar animado com isso, cara, porque é uma abertura tão grande para conhecimento, né? Uhum. E é uma oportunidade que é rara, né? Esses saltos que a gente pode dar não são comuns, né? Não, a gente vive isso a cada 30, 40 anos. E eu tenho a felicidade de estar participando dessa iniciativa agora. Não é sempre que a gente abre uma janela nova na ciência, na astrofísica ou em qualquer coisa. Né? Mas eu estava falando para você dessa primeira frente de ciência básica. Né? O conhecimento mesmo que vai expandir, porque nós estamos abrindo uma janela nova. Nós estamos olhando para um lugar que a gente nunca olhou direito ainda. Tá. O outro é o aspecto tecnológico, prático. Esses observatórios, eles não são feitos com a tecnologia que a gente usa no dia a dia. Eles precisam sempre, para abrir essa janela, precisam de tecnologia nova, precisam de sensores melhores. Uma boa parte dos sensores que a gente tem hoje em medicina, eles foram inventados para fazer ciência básica. Eles foram inventados para medir radiação em aceleradores de partículas, foram medidos para medir luz em astronomia. E depois de muitas décadas, se descobre que aquilo, quando fica mais barato, pode ser usado para medir coisas em medicina, fazer exames médicos. Né? E isso é um fator interessante, porque sempre que a gente começa a construir esses observatórios, fica claro que a gente precisa expandir a tecnologia, fazer sensores melhores, envolver a indústria. E o CTA é um exemplo disso. Né? Tem várias patentes que foram depositadas ao longo do desenvolvimento da tecnologia que vai fazer o CTA operar. Inclusive uma aqui. Né? A gente começou aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Nós começamos a desenvolver lá em 2010 um pedaço do telescópio, uma estrutura mecânica. Pode falar o nome da empresa, viu? Com a empresa Orbital de São José dos Campos. Legal. E uma empresa que tem o DNA de fazer tecnologia, de fazer desenvolvimento especial em engenharia. Tem um japonês que eu gosto de lá, o Suga. E o projeto deu certo, foi aprovado pela colaboração internacional, a gente avançou e tinha que desenvolver um sensor de posicionamento. A gente tinha que posicionar, o telescópio ele tem, o braço dele tem 16 metros. Não sei se você já teve a oportunidade de estar do lado do monstro desse, é uma coisa impressionante ver ele se mexendo. Arrepia, você fica emocionado porque é uma coisa muito grande, muito precisa e tal. 16 metros e na ponta dele ele tem um sensor óptico, como se fosse uma câmera, essas que nós estamos usando aqui de filmagem. A gente tem um monte aqui nas impressoras 3D, por exemplo, para posicionar a mesa. Isso, só que é um negócio que tem 16 metros e na ponta tem uma massa, tem um peso de 2,5 toneladas. E você quer fazer uma imagem com isso. Então esse sistema não pode tremer, ele não pode balançar com o vento, porque esses telescópios eles estão expostos. Não é nem isso, né? Quer dizer, um micro-ângulo que você mude ali, você está filmando... Acabou sua imagem do ponto de vista de qualidade. De que distância nós estamos falando, né? Qualquer ângulo que você muda ali, mudou tudo, né? Exatamente. Então, tudo isso tem que estar muito controlado. A gente imaginou, a Orbital, quando a gente começou a participar, que a gente ia comprar isso. A gente ia comprar esse sensor em algum lugar. Mas é interessante você falar isso, que vocês achavam que dava para comprar. E ia acoplar na nossa estrutura, no nosso projeto. Né? E quando chegou na hora de comprar, a gente viu que ninguém vendia. Na especificação que vocês precisavam, não tinha. A especificação é posicionar toneladas com precisão melhor que milímetro, né? Num braço de 16 metros. E aí a gente desenvolveu. Foi atrás de encontrar a combinação correta de sensores, de parafuso, de material. Tem uma questão interessante aí que teve que ser resolvida, que é quanto cada material aguenta de peso em cima. Então, de resistência mecânica mesmo. Resistência mecânica mesmo. A gente acabou encontrando uma combinação de diferentes materiais para... Vocês tiveram que gerar uma liga nova para isso? Não. Usou o que tinha mesmo. Foi só uma mistura inteligente de ligas que existiam.
Pô, mas isso é tecnologia também, né? E patenteamos, está patenteado. Esse dispositivo Cara, que hoje legal. está patenteado como um spin-off do CTA aqui no Brasil, né? Puta, muito legal É um isso. desenvolvimento que não teria saído, não teria sido feito se não fosse a participação de um grupo de cientistas brasileiros num experimento envolvendo a indústria nacional, que tem agora, competência. eu queria frisar um pouco mais do que você falou, para ficar claro para quem está escutando. Nós não estamos falando, essa ciência base no futuro vai virar a nossa ciência do dia. Vai também, mas o que você está falando é o seguinte: desses 350 milhões de dólares, uma parte vai ser investida agora para gerar tecnologia agora. Ou seja, isso que você está falando de podia ir para a Câmara, pode ir para medicina, não sei o que ia durar 30 anos, essa porrada de dinheiro vai fazer o que era 30 anos virar 5, virar 10. Uhum. E tem um outro efeito colateral que você falou aí, que é grana na indústria nacional, né? Exato. Você captou bem as duas escalas de tempo em que o trabalho em astrofísica pode acontecer, né? Uma é a escala de tempo da ciência básica, que é de muitas décadas, às vezes século. A ciência básica não costuma decepcionar, né? Quando a gente investe em ciência básica, o retorno vem. Todos os países hoje que controlam a economia mundial são países que investiram em ciência básica 100 anos atrás. Investiram pesadamente com o dinheiro do governo. Exatamente, pesadamente com o dinheiro do governo. Então, o tempo de escala do retorno da ciência básica é muito longo, mas precisa ser feito, senão a gente não avança nunca. Desculpa, eu vou frisar. Países comunistas e países capitalistas. Ambos. Sem nenhuma distinção, todos os países do mundo que controlam a economia mundial hoje investiram em ciência básica. Não importa se eu estou falando dos Estados Unidos ou da China. Não importa, exatamente. E a outra escala de tempo, que essa sim é muito mais curta, é da tecnologia, e que a gente pode ter retorno imediato. Essa é uma faceta do meu trabalho que eu procuro levar sempre. Eu tenho uma consciência social do dinheiro público que eu invisto em ciência, que me deixa muito tranquilo participar de um projeto como o CTA, porque nos últimos 10 anos, a FAPESP, a Fundação do Estado de São Paulo, de Amparo à Pesquisa, que investiu recursos para a participação no CTA, não investiu só em ciência básica. Esse só não é um só pejorativo, que precisa ser feito, como a gente acabou de dizer. Mas esse retorno também foi imediato para as indústrias que participaram. Então, eu tenho uma foto que eu sempre mostro nas minhas apresentações, que é um soldador em São José dos Campos, soldando um pedaço de uma peça que foi para o telescópio protótipo do CTA. Né? E eu tenho muito orgulho de conseguir fazer essas duas coisas no meu trabalho. De, ao mesmo tempo, investir em ciência básica, mas poder dar um retorno imediato, garantindo emprego da população brasileira. Fundamentalmente, sobretudo nessas épocas difíceis que nós estamos vivendo, ter uma empresa participando de um projeto desse, que envolve engenheiros altamente qualificados e soldadores que estão fazendo partes reais desse telescópio, é um retorno que eu me sinto bem quando eu posso... Ô, Vitor, e não é só isso, né? Você está falando de sobre emprego do isso. futuro, né, cara? Porque se nós estamos falando de ciência base, a gente vai precisar investir em ciência base e o resto da vida. Claro, né? O resto da nossa história como ser humano. Então, o que você está colocando aí não é uma coisa que, puta, daqui 10 anos isso vai acabar, entendeu? Sempre vai precisar desse... Porque não é só a tecnologia, né? Nós estamos falando de montar um ecossistema. Fazer com que pessoas entendam o método de pesquisa, né? A ciência, fazer... Enfim, acho que é difícil até explicar, porque você está montando a base, né, cara? Você falou a palavra certa, é um ecossistema mesmo, onde todo mundo se beneficia, né? Os cientistas que, no fundo, estão interessados nos dados do observatório que vão vir daqui 10, 15 anos. Mas a indústria nacional, que precisa produzir, pagar o salário dos funcionários amanhã, mês que vem, né? E quando você monta esse ecossistema, outra ideia interessante decorrente de seu relato, de chamar isso de um ecossistema, é que você percebe que ameaças ou interrupções momentâneas quebram toda a cadeia. A gente já falou disso aqui em outros episódios, que assim, o grande problema não é só a falta de dinheiro, se a gente não tem, né, essa constância, você joga tudo no lixo. É que nem educação, pô. Educação é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Esse gap que a gente teve agora de pandemia, não é só agora volta presencial, volta aula. Cara, a gente destruiu uma geração inteira. E na ciência você acaba perdendo o talento, você acaba
que você não recupera nunca mais. Porque ou esse cara vai embora, na melhor das hipóteses, ele vai embora para outro país. Na pior das hipóteses, esse cara vai virar outra profissão. E a empresa que fechou não vai abrir nunca mais. A empresa que estava nesse ecossistema, estava participando desse ecossistema, iniciando, formando seus engenheiros, qualificando os engenheiros para participar de um projeto desse. Se perde o financiamento, se perde o recurso, a empresa fecha. É uma bola de neve. E não volta nunca mais a Você tem também funcionar. o poder do exemplo. Né? Putz, esse cara investiu, não deu certo. Por que eu vou fazer isso? Dá confiança. Né? Um tempo atrás, quando eu estava no doutorado e tal, eu participava de um experimento parecido, a gente tinha uma dificuldade muito grande em convencer a indústria a acreditar que a gente ia ter recurso daqui 5 anos para manter aquele projeto funcionando. Né? Pois é, né, cara? Isso é uma loucura. Eu adorei essa siciliana, agora eu vou experimentar a tradicional.